Tanto que você pode ver que Lúcifer existe, até hoje a estátua dele em Roma, porque Lúcifer era um deus do panteão romano, era o portador de luz, filho de Ósforo e Eósforo. É daí inclusive que vem a nossa palavra em português, fósforos, que é tudo aquilo que brilha, que faz luz, né, que emite luz. Então, a partir dessa errata de tradução e dessas traduções tendenciosas, começou a surgir toda uma teologia em torno disso, de que o diabo era o inimigo de Deus, era um anjo que se rebelou contra Deus, etc e tal. Ele foi expulso do céu, etc e tal, e aí ele virou o arqui-inimigo de Deus. Bom, aí nós temos alguns problemas se a gente for tomar essa história como literalmente o pé da letra. Primeiro, como eu falei, Deus não ia criar um anjo tão poderoso capaz de se rebelar contra ele. Se houvesse uma blasfêmia desse tamanho, Deus ia destruir esse anjo num estalar de dedos. Simples. Mas não, segundo essa ótica judaica cristã, Deus puniu esse anjo jogando ele aqui com as suas criaturas queridas, os humanos. Nossa, que bela punição, né? Então não teria lógica. Segundo, quando que se situa a queda de Lúcifer na Bíblia? Porque isso existe uma contradição muito grande na visão cristã acerca disso. Eles falam que foi no começo dos tempos, tá bom. Se foi no começo dos tempos, como é que no Apocalipse, segundo a interpretação deles, o diabo vai cair só quando vier o fim do mundo, o Apocalipse ou o Armagedon? Porque João disse que viu um dragão no céu e depois o dragão foi precipitado na terra. Ah não, então vai ser no futuro. Tá, se vai ser no futuro, como é que Jesus fala lá em Lucas 10 que ele via Satanás caindo do céu como um relâmpago? Ah não, foi lá no Éden, lá na parte de Adão e Eva, lá foi lá que Satanás caiu quando ele se transformou em serpente e tentou o homem, aí ele foi expulso do paraíso, Ronaldo. Tá, se foi lá no Éden, então não seria no futuro. Você viu como uma interpretação não coincide com a outra? Ela se contradiz uma com a outra? Então, não teria lógica essa queda de Satanás. A passagem de Lucas que eu citei, por exemplo, ela mostra isso, quando Jesus ele manda 70 discípulos pregarem a sua palavra. 70. Aí os discípulos voltam felizes da vida, porque eles foram bem recebidos e todos conseguiram pregar a palavra de Jesus. Aí Jesus supostamente interrompe a narrativa dele, que ele está elogiando os discípulos. Ele fala que viu Satanás cair no céu, aí ele volta a elogiar os discípulos. Qual é a lógica disso? Não é os evangélicos que falam que texto sem contexto é pretexto para heresia? Então, ali dentro do contexto, Jesus ainda está elogiando a missão bem sucedida dos seus discípulos. Aí ele fala, eu via Satanás, ou seja, os adversários, os inimigos, as ideias opositoras, caindo do céu como um relâmpago. É disso que Jesus está falando ali em Lucas. Não que ele viu um ser espiritual caindo literalmente no céu, na terra, não. Ele está falando que ele viu o sucesso da pregação daqueles apóstolos. Ok? Ezequiel 28 também é a profecia contra o rei Tiro, outro rei orgulhoso. E as pessoas também tomam aquilo como literal, como se fosse ali realmente um oráculo contra o diabo, Satanás. Acho que o diabo deve ler a Bíblia, né? Porque tem um monte de oráculo contra ele. Mas enfim. Porque ali as palavras que é usada no texto dá a impressão que sim, quando ele fala assim, tu eras um querubim amado, estiveste no Éden, jardim de Deus, não sei o quê. Éden era a cidade que o rei negociava. Tem no capítulo 27 de Ezequiel, ele negociava com Éden, Carã e eu não me lembro o nome da terceira cidade, mas eram cidades. Jardim dos deuses, o jardim de Deus é jardim dos deuses, que Elohim é plural no hebraico. Toda cidade do mundo antigo tinha um jardim de deuses, não era no Éden, como as pessoas estão pensando. Querubim é o plural da palavra querub, é quem faz negócio, quem negocia com muita gente. Então todas as referências que você vê ali em Ezequiel 28, elas estão se referindo a um homem mesmo. É que na tradução e nessa interpretação dá a impressão que é um anjo, um ser espiritual, mas na verdade não é nenhum ser espiritual. Você pode ver no mesmo profeta Ezequiel, no capítulo 31, que ele faz um oráculo contra o faraó do Egito, onde ele fala que até as árvores do Éden tremiam perante o faraó do Egito. O faraó do Egito já teve no Éden? Ele teve algum momento no céu? Então como é que as árvores do Éden tremiam perante o faraó do Egito? Porque isso são só figuras de linguagem, são alegorias, metáforas, não é literal. O profeta Daniel, por exemplo, ele falou que o chifre pequeno, que seria um rei, um homem, ele derrubaria as estrelas do céu, ele subiria até os céus e ele lutaria até contra o exército de Deus. Um homem pode subir nos céus e lutar contra o exército de Deus? Haja escada, né, para subir no céu, então ele tem que ter um puta foguete. E mesmo assim, já imaginou o homem chegar lá no céu, tá toda a corte lá de anjos e o homem lá sozinho? Eu vim lutar contra Deus. Existe, são figuras de linguagem. Quando Daniel fala que um homem subiria no céu e lutaria contra o exército dos céus e derrubaria um terço das estrelas no chão, na terra, ele está se referindo a figuras de linguagem. As estrelas, eu já falei em outros vídeos, se refere a pessoas boas. Você pode ver no próprio livro de Daniel, que ele falou que os bons são como estrelas no céu.
É exatamente isso que o Apocalipse também está dizendo de forma paralela ali em Daniel. Ele está dizendo que o dragão, ou seja, um inimigo, uma ideia ruim, um adversário, ele derrubou 1/3 das estrelas do céu, ou seja, 1/3 das pessoas boas daquele lugar, daquela época. Não literalmente as estrelas ou o céu, etc e tal, senão nós vamos ter que ter uma física impossível aí, e até uma blasfêmia muito grande, né, se a gente for tomar como literal essas passagens da Bíblia, ok? Então Ezequiel 28 e Isaías 14 e 12 não estão se referindo a seres espirituais. Os próprios textos dizem isso. Em Ezequiel 28 ele fala: tu dizias em teu coração, subireis até os céus e serei grande como o Altíssimo, mas tu és homem, não Deus. É o próprio Deus que está dizendo que ele é um homem. Se ele é um homem, ele não é um ser espiritual, ele é um homem, como eu e você. Isaías 14 e 12 também, ele fala: tu eres um homem. Levanta essa lamentação contra o rei de Tiro. É um homem, não é nenhum ser espiritual. Até porque se você for tomar então essa passagem de Zacarias, Isaías 14 e 12 como um 6, né, Lúcifer, ou a brilhante estrela da manhã, então significa que Jesus também é. Olha lá nas epístolas de Apocalipse, no capítulo 2, na promessa às igrejas, a segunda igreja, ele fala: é o que vencer, eu dar-te-ei a brilhante estrela da manhã. É a mesma palavra, Lúcifer, ele é Beixará, Eósforo, é a mesma palavra. Então se eu for um bom cristão, se eu for fiel e eu vencer, eu vou ganhar Lúcifer, é isso? Vou ganhar um diabo. Cadê meu diabo de estimação? É só uma terminologia mal interpretada pelo misticismo das pessoas, ok? Agora continuando, já no Novo Testamento nós temos outras passagens e referências onde aparece o Satanás, o diabo, etc e tal. Mas primeiro eu tenho que fazer uma diferenciação das palavras, como eu falei, Satanás é opositor, inimigo, adversário, etc e tal. Agora o Novo Testamento, que foi escrito em grego, ele usa uma outra palavra que é chamada diabolos. Diabolos basicamente significa acusador, também significa inimigo, adversário, tem um significado parecido com Satanás. Mas o significado etimológico da palavra diabolos é literalmente acusador. Seria um traidor, aquele que acusa, etc e tal. Vamos começar com João 6,70, quando Jesus diz assim: eu não escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Então Jesus estava ali começando a sua missão, que ia durar mais ou menos 3 anos. Jesus veio lá do céu, supostamente, segundo o Novo Testamento, e ele escolheu 12 pessoas para andar com ele, onde ele ia fazer milagres, curas e tal. E além disso, ele ia ensinar segredos particulares, que eu já falei em outro vídeo, né? Os rabinos judeus ensinam coisas particulares para os seus discípulos. Coisas do céu, coisas do lado místico, espiritual, etc e tal, coisas importantíssimas que não cabe nem a nós sabermos. Talvez até o nome de Deus, né? Que as pessoas têm essa curiosidade para saber, tudo isso. Mas aí ele escolheu 11 apóstolos e um diabo. Sério? Ele escolheu então 11 apóstolos e um diabo para ficar andando 3 anos com ele, aprendendo as coisas com ele. Qual é a lógica disso? É claro que ele não escolheu nenhum diabo. Quando ele fala ali um de vós é um diabolos, ele está falando que um de vós é um acusador, dizendo que um deles iria acusá-lo, traí-lo, não um ser espiritual. Porque se fosse um ser espiritual, como é que esse ser andou todo esse tempo com Jesus? Porque segundo as igrejas, eles não falam que o nome de Jesus expulsa demônios, tem poder? Então só dele estar na presença de Jesus, o diabo não suportaria. Paulo não falou na sua epístola que luz e trevas não andam, elas não combinam, não tem como comungar? Então não teria lógico você pegar essa palavra diabolos e interpretar literalmente como um ser espiritual. Outro exemplo que eu já citei também em vídeos aqui é naquela discussão de Jesus com os judeus em João 8, onde ele fala: e vós tende por pai o diabo, que foi homicida desde o princípio. Eu já expliquei nisso no outro vídeo, então eu não vou me alongar, mas é a mesma palavra, acusador. Ou seja, o pai de vocês era um acusador, era um homicida, foi homicida desde o princípio. Não literalmente um ser espiritual, ok? Na última ceia é narrado que depois que Judas molhou o pão, entrou nele Satanás. Que nem eu acabei de falar, é impossível, né, luz e trevas coabitarem, etc e tal. Então também seria muito impossível você imaginar uma possessão demoníaca ali na última ceia, exatamente no momento em que ele estava ali ceando. Na verdade ele não foi Satanás que entrou em Judas, foi uma ideia opositora. Judas se tornou um inimigo naquele momento, um adversário de Jesus, porque uma ideia maligna, opositora, tomou conta dele. Então é isso que você vê ali naquela passagem: assim que Judas molhou o pão, entrou nele Satanás. Então dentro dos evangelhos, o que nós podemos chamar de Novo Testamento, eu estou falando assim porque eu quero separar um pouco de Paulo, nós vemos uma influência maior de diabo, de Satanás.